Boa noite, caros alunos, boa noite a todos aqueles que amam a filosofia. Nós estamos aqui novamente para fazermos as nossas reflexões, para debatermos, para dialogarmos, para refletirmos sobre os diversos assuntos e os diversos problemas filosóficos. Hoje nós vamos nos debruçar sobre o tema Nietzsche e a morte de Deus. Quem foi Nietzsche? Nietzsche foi um filósofo extremamente polêmico. Ele nasceu em 1844 e morreu em 1900. Alemão, de família religiosa. Os seus pais, na sua adolescência, estavam o preparando para seguir a vida clerical, a seguir a vida religiosa. No entanto, Nietzsche ele se afastou daquilo que os seus pais haviam planejado para ele e mergulhou aí nas suas próprias reflexões. Então Nietzsche ele é considerado, ou a filosofia de Nietzsche é considerada martelo. Nietzsche, por que martelo? Porque ele veio para quebrar as incertezas, as fragilidades, os argumentos rasos, né? E ele, num dos seus livros, como todos os livros de Nietzsche, é muito polêmico. Eu até aconselho você que se interessa pelo assunto, se aprofundar, mas com cautela, com cuidado, em Nietzsche. Nietzsche, na Gaia Ciência, ele vai falar sobre uma questão polêmica, a morte de Deus. Então está escrito assim lá: não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Também os deuses apodrecem. Deus está morto. Deus continua morto e nós o matamos. Então olha só, Deus está morto, Deus continua morto e nós o matamos. Nós tivemos aí dois filmes, né, relacionados a esse tema, ou melhor, Deus não está morto. Ambos os filmes foram criados exatamente para refutar essa ideia de Nietzsche da morte de Deus. Mas, ao lermos Nietzsche, ao analisarmos essa frase, nós devemos tomar certos cuidados. Por quê? Quando Nietzsche fala da morte de Deus, é muito mais complexo essa filosofia dele, essa frase dele, essa ideia dele, do que aquilo que parece ser. Deus está morto e simples. Não, não é bem assim. Na Gaia Ciência, né? Ele vai falar, Gaia significa terra, né? Ciência é a técnica, é o método científico, é a organização do conhecimento. Então, na sua obra, A Gaia Ciência, Nietzsche ele faz uma crítica à cultura ocidental, até a Era Moderna. Então, da cultura ocidental até a Era Moderna, um pedaço histórico em que Nietzsche vai dar ênfase na sua filosofia. Por quê? Quando nós falamos aqui, ele faz a crítica de Nietzsche começa exatamente com o filósofo Platão. Então, o Platão ele é o motivo da crítica profunda de Nietzsche. E eu vou explicar para vocês por quê. Então, o que acontece? A filosofia antiga, na filosofia antiga, os filósofos, os pensadores, eles tinham o espírito livre. O espírito que eu digo é a liberdade reflexiva de criar as suas bases filosóficas, qualquer que fosse o tema, eles eram livres. A religião ou as religiões ali dos antigos filósofos era uma religião livre, onde eles podiam expressar sem culpa, sem aquela coisa de você ficar preso aos dogmas, às crenças. Então, ele vai fazer uma crítica exatamente a partir de Platão, porque antes de Platão, ali na antiguidade,
As almas, de acordo com o pensamento de Nietzsche, ou com a filosofia de Nietzsche, as pessoas eram livres para expressar os seus sentimentos, para expressar a sua cultura e a sua religião. Platão, ele inaugura o momento da cultura ocidental em que Nietzsche vê isso com maus olhos. Por quê? Porque Platão, de acordo com Nietzsche, ele vai representar a decadência filosófica. A partir de Platão, segundo Nietzsche, a filosofia perde o seu foco e vai entrar em decadência. Tanto a filosofia, quanto a cultura e quanto a religião. Basta nós analisarmos, né, conforme eu já falei em alguns vídeos anteriores, sobre a questão da cultura, os mitos e a religião, da religião grega antes de Platão. Os homens eram livres, tinham liberdade para poder refletir, para poder expressar sua fé. A partir de Platão, surge, de acordo com Nietzsche, a decadência, tanto da cultura quanto da religião. E por quê? A crítica a Nietzsche, é importante nós deixarmos isso claro, ela não é especificamente ao cristianismo. O assassinato de Deus aí que Nietzsche está falando teria acontecido antes do surgimento do cristianismo. Então, a crítica dele, quando ele fala Deus está morto, ele está falando exatamente, fazendo crítica exatamente a partir da filosofia de Platão. Por quê? O que tem Platão que Nietzsche tanto abomina? Exatamente a ideia de racionalizar o ser humano. O excesso de racionalização humana faz com que o homem ele perca o seu estado humano, né? Então, a sua humanidade. Então, de acordo com Nietzsche, a filosofia platônica, ela, de Platão para frente, ela tira do homem a sua humanidade, no sentido mais conceitual da palavra. O homem do passado, ele era um homem de espírito livre. A partir da filosofia de Platão, o homem perde a sua humanidade, ele perde a sua essência. Quando o sagrado foi assassinado? Quando Deus foi assassinado? Segundo Nietzsche, a morte de Deus se deu quando foi rompida a relação da cultura e da filosofia antiga. E iniciou-se a filosofia platônica e socrática. Então Nietzsche ele tem, uma questão ali com Platão e Sócrates. Quando eu falo Sócrates, no sentido de que Platão que colocou os diálogos na boca de Sócrates. Até mesmo porque Sócrates não escreveu nada. Não tem nada escrito por Sócrates. Tudo que se sabe de Sócrates são através de 3 fontes. Uma delas é Platão, que nos seus livros, nas suas obras, ele dá voz a Sócrates e dá o raciocínio a Sócrates. Então, Nietzsche vai dizer que quando Platão institui a sua filosofia, rompe-se com a tradição, com a cultura e com a filosofia antiga. E isso levou o homem a perder o sentido da realidade. Olha só. Então, uma crítica de Nietzsche é em relação à questão de que a filosofia platônica, ela tira do homem a sua racionalidade. O moralismo que tira a humanidade do homem. Então, veja bem, ele faz uma crítica moral, mas não que Nietzsche seja imoral, não é isso. Quando Nietzsche fala que o homem anterior a Platão, a filosofia e a cultura anterior a Platão era uma filosofia livre, o homem ele era livre, isso não quer dizer imoralidade. Não é a questão da imoralidade. É a questão de que o homem ele era mais humano em todos os aspectos. Já o homem perde a sua humanidade a partir do momento em que Platão institui a sua filosofia. E eu vou explicar por quê, né? Platão ele teria levado as sociedades para a caverna que ele criou. Olha que interessante. Mais uma vez eu digo, no vídeo anterior eu falei que
Platão criou a alegoria da caverna, em que o homem não conhecia a realidade não era aquela caverna. Então Platão convidava o homem para sair da caverna. Agora a filosofia de Nietzsche, olha que interessante, ela diz o contrário, que Platão é que colocou o homem na caverna a partir da sua filosofia. Por quê? Porque exatamente a religião, principalmente a religião da Idade Média, os pais da igreja, Santo Agostinho, por exemplo, ao implantar a filosofia platônica no cristianismo, faz com que se perca a razão universal dos antigos filósofos gregos. Ou seja, o homem perde a sua razão universal e fica preso aos dogmas religiosos. Então, a crítica dele, de Nietzsche, é em relação a isso. Aqui é que, ao instituir o pensamento platônico, socrático na religião, ele limita, né, a humanidade do homem. Por quê? São dogmas, são ensinamentos, são preconceitos e preceitos que engessam o ser humano e ele perde a sua essência. Ele se limita, se limita a regras, a imposições. É essa a crítica que Nietzsche faz. Então, a vida eterna do cristianismo, segundo Platão, segundo Nietzsche, quando o homem ele deixa de se preocupar com a sua realidade e foca na vida eterna, ele está limitando a sua própria vida. Então, Platão, de acordo com Nietzsche, colocou o homem no fundo da caverna, ou seja, tirou do homem a visão e a capacidade de refletir sobre o todo, para refletir somente sobre um aspecto da vida, sobre a religião, ou sobre os dogmas, sobre os ensinamentos, sobre aquilo que manipula o homem. Essa é a crítica de Nietzsche. Quando ele fala Deus está morto, ele não fala exatamente para o cristianismo, mas ele fala pelo findamento da cultura do homem livre do passado para um homem obcecado, para um homem que foi colocado dentro da caverna, ele não enxerga a inteireza das coisas. Nietzsche, então, vai falar que o homem perdeu a sua capacidade de entender, ele se limitou, o homem ficou limitado no momento em que a filosofia platônica foi aceita pela igreja e foi aceita pela sociedade ocidental. Então, segundo ele, o pensamento cristão contaminou o mundo e a cultura do Ocidente. Essa a crítica dele. O homem passou a valorizar o mundo imaginário e desprezar a realidade, se tornando fraco, medíocre e incapaz. Olha só, o homem, quando ele passa a crer no mundo imaginário, de acordo com Nietzsche, ele se torna fraco, ele se torna impotente e incapaz. Após o rompimento com a filosofia e cultura antiga, a arte e religião se torna apenas invenções vazias e vagas. Por quê? A arte e a religião passa também a ser limitada, a ser tutelada. Então, Nietzsche vai abordar a questão aqui, né, de que o homem tem duas dimensões. Para isso, ele vai lá na mitologia grega. Ele pega lá Apolo e Dionísio. Quem são Apolo e Dionísio? Dois deuses da mitologia. Apolo, ele representa o racional e Dionísio representa o irracional. São forças ambíguas, Apolo e Dionísio. Então, Apolo era filho de Zeus e Leto e representa a beleza, a perfeição, a harmonia, o equilíbrio e a razão. Já Dionísio, ela era filho de Zeus e Semele. Representa o vinho, as festas e a loucura. Então, a força e o equilíbrio entre esses dois é que prevalecia na antiguidade. O apolíneo e o dionisíaco.
um representante do belo, da organização, da ordem, o outro representando a embriaguez, a loucura. Então a soma dessas duas forças é que faz com que o homem, na sua plenitude, seja humano, demasiadamente humano. Então o que acontece? Nos fazemos humanos exatamente da interação entre o apolíneo e o dionisíaco. Ao romper com as forças apolíneas e dionisíacas, perdemos nossa força criativa e humana. Então a filosofia de Platão é uma filosofia do rompimento, ou seja, o homem ocidental, o grego, ele rompeu com o dionisíaco e com o apolíneo, com a força de equilíbrio. E se viu voltado apenas ali na razão instrumental. Então essa é a crítica de Nietzsche, na quebra dessa condição de equilíbrio entre o apolíneo e o dionisíaco. Então essa negação, esse esquecimento do apolíneo e do dionisíaco foi provocada pela filosofia de Platão, adotada pelo cristianismo. Então, ao romper com as forças apolíneas e dionisíacas, nós perdemos a nossa força criativa e humana. Então, o homem, ele, através da imposição da religião ali na Idade Média, ele perde a sua força criativa, porque a religião fez com que o homem rompesse com aquela cultura antiga do equilíbrio de Apolo e Dionísio, e perdeu a sua humanidade. Tá? Então essa é a concepção de Nietzsche em relação a Deus. É bom a gente entender, porque quando a gente fala sobre um determinado tema, mesmo que não concordemos com ele, né, nós devemos saber o que pensa o contraditório, o contrário a mim. Então, se a pessoa que tem fé em Deus se sente abalada, se sente mexida, se sente espantada com a filosofia de Nietzsche, ele não tem fundamento na sua fé. É uma fé frágil, é uma fé doente. Então, quando Nietzsche fala que Deus está morto, existe todo um contexto para isso. Tá? Não é somente a questão do cristianismo, mas tudo aquilo que impõe limites ao homem. Volto a dizer, não é o homem ser ilimitado no sentido de promiscuidade, não. O homem ser ilimitado no seu espírito, na sua capacidade reflexiva. Portanto, mesmo a pessoa que acredita em Deus ou que não acredita, isso não impede você de conhecer outros pontos de vista. Por isso eu recomendo a você as obras de Nietzsche, se você não tiver medo de se aprofundar nos conhecimentos, porque muitas vezes o conhecimento nos espanta, o conhecimento nos assusta. Então nós temos aí humano, demasiado humano, nós temos Assim Falou Zaratustra, nós temos a Genealogia da Moral. Então são livros interessantes de ler. Deus está morto para Nietzsche, mas para muitos não. Talvez o Deus de Nietzsche que esteja morto seria o Deus com D minúsculo. Agora tem o Deus com D maiúsculo, esse não está morto, esse está eterno. Né? Eu, particularmente, acredito que existe um Deus que esteja acima de todas as coisas e que é imortal. Mas isso não me impede de compreender Nietzsche. Tá? Então Nietzsche ele fala da questão da morte de Deus por essa perspectiva. E nós vamos analisar também, ainda que brevemente, outro pensador que já vai defender uma posição diferente. Blaise Pascal, matemático e teólogo francês, nasceu em 1623 e morreu em 1662. Então Pascal ele vai dizer o seguinte: é impossível provar que Deus existe. É impossível. Mas também é impossível provar que ele não existe. E ele vai dizer o seguinte: perante qualquer crença, há sempre três atitudes. Existem três atitudes. A primeira, acreditar que Deus existe.
é uma proposição de quem crê. Então, acreditar que Deus existe é uma proposição de quem crê que Deus existe. A segunda, acreditar que Deus não existe. É uma proposição ateia. O ateísmo ou ateu, o a é negação, né? Negando a Deus. Ateu, né? O theos em grego, Deus. Então é aquele que nega a Deus. Então, essa é a segunda proposição. A terceira proposição, não acredita que Deus existe, nem que não existe. É uma proposição agnóstica, que simplesmente a pessoa decide que isso não é um assunto que interessa para ela. Ela não desiste não pensar sobre isso. Então Pascal, ele vai dizer o seguinte: é irracional, olha só, o argumento de Pascal. Ele vai dizer que é irracional falar que Deus não existe. Por quê? Ele vai considerar isso como se fosse uma aposta. Vamos supor que uma pessoa, a pessoa que crê que Deus existe, tem duas pessoas. Uma que crê que Deus existe e uma que crê que Deus não existe. Se Deus não existe e não acredito, se torna insignificante. Se Deus não existe e acredito, não perco nada. Se Deus existe e acredito, ganho o infinito. Então são argumentos aí que nós devemos analisar. Porque o que é o conhecimento? Conhecimento não é você ter contato somente com aquilo que te interessa, somente com aquilo que te agrada ou somente com aquilo que te interessa. O conhecimento ele é muito mais amplo que isso. Você tem que saber os outros pontos de vista. Você tem que compreender as outras maneiras de pensar e as outras maneiras de refletir. E, portanto, não fique com medo, não se assuste de se aprofundar nos conhecimentos, porque é algo fantástico. Eu estou encerrando por aqui esse vídeo. No próximo vídeo eu também estarei tratando de um tema interessante, um tema que leva à reflexão filosófica. E agradeço a todos por estarem aqui me ouvindo. Obrigado.